Olá, está começando mais uma edição do Pode Crer. Sejam todos muito bem-vindos, você que nos acompanha pela rede social. E já queremos pedir que você dê o seu like, compartilhe o link e fazendo isso você estará contribuindo para que esse programa alcance e abençoe um número maior de pessoas. Talvez você esteja nos assistindo pela primeira vez. Eu gosto sempre de reiterar que o Pode Crer é uma realização da Primeira Igreja Batista em Itaperuna, que está situada na Avenida Cardoso Moreira, 691, no centro, Itaperuna, estado do Rio de Janeiro. Então, você que nos acompanha de Itaperuna ou de uma outra cidade, fica o convite para que você, sempre que possível, venha nos visitar. Nós estaremos de braços abertos para receber você e sua família. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito relevante e muito atual. Vamos falar sobre as dificuldades de aprendizado e os problemas de comportamento na infância, como o TDAH. Para isso, nós temos uma pessoa, uma convidada nossa, que conhece muito bem desse assunto, a doutora Sheila Ribeiro Magalhães, que é médica pediatra e especialista em neuropediatria pela UFRJ e professora de saúde mental na Universidade Iguaçu. Doutora Sheila Magalhães, muito bem-vinda ao Pode Crer desse sábado. Obrigada, queria agradecer o convite, à Primeira Igreja Batista, a qual sou membro desde os 8 anos de idade, e eu tenho muito carinho, por estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. Muito bem. Antes de conversar com a doutora Sheila, eu quero convidá-los para uma leitura da Palavra de Deus que se encontra em Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6 nos diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, Deus, que temos de aprender juntos. Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para entender melhor as nossas crianças. Que o Senhor nos dê, Deus, amor para cuidar delas. E também, Deus, paciência para apoiá-las em todos os seus desafios. Senhor, que este programa seja um programa de crescimento, Pai, e orientação para todos nós. Esteja abençoando, Deus, a doutora Sheila, nossa convidada de hoje, e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É a oração que nós te fazemos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela nos mostra a importância da educação e do cuidado com as crianças. Cada criança é única, com seus dons e também com seus desafios. Como pais, educadores e igreja, precisamos aprender a compreender, apoiar e ajudar no desenvolvimento integral dos nossos filhos. Doutora Sheila, mais uma vez, muito bem-vinda ao nosso programa. E eu gostaria de já pedir que você nos contasse um pouquinho sobre você, sobre sua caminhada na medicina e também sobre sua especialização na neuropediatria. Bom, então, eu me formei em medicina em 2009. Nessa época eu não tinha ideia, do que eu ia fazer. Eu estava pensando em fazer clínica ou pediatria, decidi fazer residência em pediatria. Então, em 2010, 2011, eu fui residente de pediatria lá no Hospital Adão Pereira Nunes. E lá eu já conhecia meu atual marido, Felipe Magalhães, que é neurologista. E eu já estava na área de pediatria, fui conhecendo melhor a neurologia, ele me incentivou, conheci excelentes neuropediatras lá também. E aí foi me dando força, para fazer a neuropediatria. Eu passei, quando eu terminei a residência, eu logo já comecei a residência de neurologia infantil na UFRJ. E fiquei lá em 2012, 2013. Sim. Depois voltei para Itaperuna, que é minha cidade natal, onde meu marido já estava trabalhando. E aqui eu construí minha família, Hoje eu sou casada com o Felipe,
tenho 2 meninas, né? A Marina, de 10 anos, e a Elisa, de 3. E tenho, aqui eu tenho montado, assim, eu tenho praticado, né, a neurologia infantil no consultório, dou aula na UNIG, né, para os alunos do 5º período de saúde mental. E estou muito feliz nessa área, né, de poder ajudar, né, muitas famílias. A gente tem muitos diagnósticos difíceis, mas a gente consegue ajudar também muita gente que precisa. Muito bem. A doutora Sheila já disse, ela é membro também de nossa igreja, não é? Sim. E... Desde os 8 aninhos. Eu me Desde os batizei 8 com anos, 8 né? anos. Saí, né, para fazer minhas formações, né, mas nunca me desvinculei do hall de membros. Perfeito. É uma pessoa muito querida em nossa igreja. E como disse, é uma honra tê-la aqui, não é? Doutora Sheila, antes de fazer a segunda pergunta para você, eu gostaria de ler algumas estatísticas que eu tenho aqui, olha, que diz o seguinte: estima-se que 5 a 7% das crianças no mundo tenham TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No Brasil, cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes são afetados. É isso mesmo? É isso mesmo. O TDAH é 2 a 3 vezes mais comum em meninos, mas muitas meninas não são diagnosticadas por apresentarem sintomas menos visíveis, não é? É muito comum que a menina tenha um padrão predominantemente desatento. Então, acaba que não incomoda tanto, né? Aquela criança, ela é mais quietinha, mas não quer dizer que ela não se beneficiaria do tratamento, que a gente não poderia ajudá-la, né, com o tratamento. E continuando, cerca de 60% dos casos persistem na adolescência e 50% podem permanecer ainda na vida adulta, né? O TDAH é o transtorno mais comum da infância, né, a nível mundial. Né, a gente fala muito em autismo, em deficiência intelectual, síndromes genéticas, mas o transtorno mais comum da infância é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E assim, a importância, né, da gente abordar esse tema é que ele é tratável, né? Não só com medicamentos, mas com terapias específicas. E assim, 80% das crianças melhoram com tratamento. Então, por isso a necessidade da gente falar sobre o assunto, né, da gente compreender, né, quais são os sintomas. Uma coisa, isso é a minha maneira leiga de ver, viu, doutora? Não se pode confundir, porque toda criança, em algum momento durante o dia, ela vai estar um pouco mais agitada, não é? Como a gente diz, não é? Criança levada, né? Vamos dizer assim. Mas, quando isso persiste, já tem que ser observado, não é? Isso, na minha maneira leiga. Eu vou te fazer a pergunta da seguinte maneira, olha. Você poderia nos explicar de uma maneira mais simples, para que as pessoas possam entender melhor o que é o TDAH? Quais os sinais mais comuns que os pais e professores devem observar nas crianças também? O próprio nome explica, né? O TDAH é um transtorno de comportamento. Não significa que a criança tem que ter prejuízo no aprendizado, ela pode ou não ter prejuízos, porque a gente está falando de um transtorno de comportamento, não um transtorno de QI, por exemplo, né? De coeficiente de inteligência. Então, ela tem que ter prejuízos em mais de um ambiente, né? Não adianta a criança ser muito agitada em casa e na escola ser ótima, ou só na escola ser agitada e em casa não. Então, o transtorno está presente em mais de um ambiente. Ele está presente antes dos 12 anos de idade. Então, não adianta assim, eu sempre fui bom aluno, eu sempre tive notas ótimas, eu sempre tive um excelente comportamento, e aí agora na faculdade eu estou desatento. Né, provavelmente a gente tem outros sintomas que justifiquem isso, né? Ansiedade, estresse e tudo. Então, assim, o TDAH, ele vem acompanhado, né? O padrão mais comum é o combinado desatenção com hiperatividade e impulsividade, mas existe também só o padrão desatento, que é até comum em meninas, mas a gente tem muitos meninos também que tem um padrão desatento, e tem um padrão só hiperativo e impulsivo.
E assim, como que a gente vai separar uma criança levada de uma criança com transtorno? A gente tem que entender se destoa, né? O meu filho ser agitado pode ser um perfil dele mesmo, a gente deixa ele mais à vontade. Agora, assim, tá causando prejuízos? Porque para a gente falar em transtorno, tem que causar prejuízos, né? A escola reclama, ele está atrapalhando as outras crianças, está atrapalhando no aprendizado. Às vezes a criança tem um QI muito bom, pouquinho de atenção que presta é o suficiente para ir bem na prova, não tem prejuízos escolares, mas pode ter prejuízos sociais por conta da impulsividade, porque a brincadeira tem que ser do jeito dele, porque ele não aceita ser frustrado, porque reage com muita impulsividade, às vezes até com agressividade. E uma coisa que a gente tem que lembrar também, 50% dos pacientes com TDAH têm outras comorbidades. Então, às vezes, ele tem uma ansiedade associada, um transtorno opositor desafiador, um transtorno de aprendizado específico, por exemplo, dislexia, descalculia, até uma depressão. Então, assim, às vezes a gente pega uma criança ansiosa, quando a gente vai investigar, ela tem um TDAH de base, que a gente também precisa ter atenção para ele. Então, é um transtorno realmente muito comum, mas com muitas comorbidades e, às vezes, com muitos prejuízos. Então, assim, é sempre importante relatório da escola, né? Qual que é a opinião? Porque a gente compara a nossa criança com um irmão, com um primo, né? A escola compara com um grupo, né? Tem 10 crianças, ele é o mais agitado, a gente tem que pelo menos investigar, porque pode se tratar de um transtorno de comportamento e ele é tratável, né? Não só com medicamento, nem sempre a gente escolhe medicamento, esse é um medo dos pais, né? Nem sempre aquela criança, a gente vai escolher o medicamento como primeira linha de tratamento. Às vezes uma terapia comportamental, às vezes uma orientação de pais que a gente precisa, uma organização do espaço, né? Existe uma terapia específica, né, na psicologia para tratar esses pacientes, que é a terapia cognitiva comportamental. A psicóloga vai olhar para aquela criança de uma forma mais individualizada, entender como que é o espaço, como que é a rotina, como que é em casa, como que lidam com esses comportamentos dele, o que a gente pode orientar a família para ajudar essa criança a se comportar melhor, né? Então, perfeito. Doutora Sheila, será uma pergunta, né, que eu gostaria de te fazer, porque será que, de alguma forma, o TDAH não acaba até prejudicando essa criança no desenvolvimento? Porque em algum momento na sala de aula, por exemplo, se ela estiver agitada demais, ela vai perder algum conteúdo, né? Então, de uma certa forma, ela acaba meio... Esse um lado da balança. Mas eu também tenho um outro ponto que eu gostaria de colocar, até para você entender melhor a minha dúvida. Eu tinha um colega, eu me lembro bem, na escola, que ele não tinha esses transtornos, mas eu me lembro que ele era um pouco agitado e ele nem prestava atenção nas explicações da professora, mas ele era o melhor aluno da turma, entende? Então, tem esses dois lados, né? Então, é porque, primeiro que pode ser que ele não tenha mesmo TDAH, pode ser só um menino agitado, bagunceiro, precisava ser um pouco mais firme com ele, para ele obedecer. Mas, assim, o TDAH, para a gente falar em transtorno, o nome diz, tem que ter prejuízos, é transtorno. Então, assim, às vezes aquela criança desatenta, ela vai mal na escola por conta da desatenção mesmo, não prestou atenção, não leu direito, não prestou atenção no que está sendo perguntado, e ele vai mal, é até mais fácil da gente identificar. A própria mãe fica muito preocupada por conta do rendimento escolar, estuda, na hora da prova, quando vem a prova, uma nota baixa, mas uma coisa que ele estudou, que a gente sabia que ele sabia, e ele não foi muito bem na prova. Isso é mais fácil, geralmente essas crianças são diagnosticadas mais rápido. Mas quando a criança tem um QI muito bom e na hora da prova, no aperto ali ele faz, às vezes a gente realmente não vê como prejuízo. Mas o prejuízo pode ser social, né? A hiperatividade e impulsividade, ela pode gerar, né, um afastamento das outras crianças, pode gerar reações impulsivas que também afastam. Então, assim, aquela criança que a gente pensa duas vezes antes de chamar para algum evento, porque ela vai arrumar confusão com outra, porque, sabe? Então, assim, quando a gente percebe que a criança está destoando do comportamento e que a gente, mesmo com todas as explicações,
e com todas as orientações, ele não está conseguindo atender, a gente tem que pensar no TDAH. Doutora, e existe prevenção para o TDAH ou apenas o diagnóstico e o tratamento da doença? A prevenção, assim, especificamente não. Um transtorno neurobiológico, né? Geralmente, quando a gente atende uma criança com TDAH e a gente investiga a família, tem ou o pai, ou a mãe, ou os dois, ou um tio, ou um avô, né? Então, tem uma influência genética. Mas o que a gente sabe, que o TDAH, ele tem uma influência, né? A gente melhora ou piora o comportamento de acordo com o nosso meio. Então, assim, uma criança com TDAH, num ambiente onde a família não sabe lidar, né? Os pais são agressivos com a criança, reage também. Às vezes o pai tem TDAH, então ele reage com impulsividade, porque é assim que ele reage para as frustrações. E aí isso gera na criança um comportamento que ele aprende. Né? A gente sabe que a gente é um grande espelho para a criança repete o comportamento dos pais. Então, assim, se eu não quero que ele bata, eu não posso bater. Se eu não quero que ele minta, eu não posso mentir. Se eu não quero que ele grite, eu não posso gritar. Então, quando a criança está num ambiente onde as pessoas não sabem lidar com aquela impulsividade, né, ou ensinam para a criança que é assim que reage mesmo, a criança fica pior, ela tem mais prejuízos, né, no comportamento, porque ela está aprendendo isso com a família. Agora, num ambiente onde a família estuda o que é o TDAH, sabe que existe tratamento, não só terapêutico, às vezes a gente precisa até de medicamento e a criança melhora, a gente consegue lidar com aqueles comportamentos de uma forma melhor, né? A criança reage melhor, a gente vê uma resposta no tratamento. Então, o ambiente influencia muito. Prevenção, eu diria que seria a escolha ali do casal, né? Quando a gente casa com uma pessoa mais impulsiva, a gente tem que entender que o nosso filho ele também pode ser mais impulsivo. Né? Então, assim, prevenção a nível de medicamento, não, né? São realmente questões genéticas e ambientais. Perfeito. Há relatos, doutora Sheila, de muitos pais sentirem algum sentimento de culpa, e muitas vezes isso até faz sentido, né? Por ele não, em algum momento, não ter tratado do seu filho, não é? Devidamente, não ter procurado um apoio profissional devido, não é? No tempo certo. Como esses pais podem lidar com isso, doutora Sheila, na sua maneira de ver? A gente tem que lembrar, assim, que sempre, em qualquer tempo, né, é importante o tratamento. Às vezes eu recebo lá no consultório adultos, né? Na verdade eu só atendo criança, mas às vezes a gente faz um diagnóstico na criança e o pai ou a mãe se vê no transtorno e fala assim, nossa, eu podia ter melhorado se eu tivesse tratado disso antes, né? Então acaba que, assim, eu falo assim, pode tratar, vai melhorar a vida de todo mundo, né? Até mesmo os adultos que receberem um diagnóstico, vai melhorar o desempenho, vai melhorar a convivência. E em relação à culpa, o que eu percebo mais é quando a família bate na criança, né? Não consegue compreender aqueles comportamentos, às vezes a criança é muito pequena e reage de forma muito impulsiva e não compreende a regra, o limite. Eles acabam apanhando. Isso é um dado também de literatura. As crianças com TDAH, elas apanham mais do que outras crianças. E isso, quando a família entende que não era só culpa da criança, que era um transtorno, que a criança não conseguia se comportar porque tinha algo a mais, e eles percebem assim, o quanto bateram, eles se sentem um pouco culpados. Mas em relação, assim, quando percebe os sintomas de atenção, de hiperatividade, que a gente trata e que melhora, né, a criança melhora, a gente acaba, assim, deixando eles mais tranquilos também. Não, tem tratamento, eu consegui ajudar meu filho, a gente mudou aí o curso dessa história, né? Então, perfeito. Acaba que a gente fica chateado, né, antes, mas depois acaba resolvendo. Eles não ficam muito tempo, assim, culpados, não. Sim. E na sua maneira de ver, doutora Sheila, você acha, na igreja, líderes de ministérios infantis, eles podem ajudar e de que maneira crianças com dificuldades? Primeira coisa é conhecimento, né? Quanto mais a gente sabe, né, sobre essas técnicas comportamentais, melhor. Eu acho que de uma forma geral, professores, todo mundo que lida com criança
né, deveria receber pelo menos orientações. Essa coisa, eu falo assim, gente, a crítica não melhora nada. Essas coisas que a gente vê na escola, assim, de se não comportar, vai ser nome no quadro, vai ficar sem recreio, né? Isso tudo a gente sabe que não ajuda, a literatura prova isso, né? A criança fica mais nervosa, né? Então, assim, a gente precisa de acolhimento, né? A criança está com alguma dificuldade, a gente precisa de acolher, entender que essa família precisa de ajuda, né? Então, eu acho que o papel da igreja, dos líderes do Ministério Infantil, precisa de compreender a dificuldade daquela família, né? Tentar ajudar, orientar, né? Às vezes é uma família que chegou na cidade recentemente, está buscando primeiro uma igreja para acompanhar. A gente pode orientar onde tem os ambulatórios, via SUS, via particular, o que essa família tem. Sim. E conhecimento, técnica comportamental é o que ajuda as crianças a melhorarem, né? Perfeito. Doutora, para os pais que nos acompanham, você recomendaria algum livro para leitura? Como é o transtorno mais comum da infância, é o que a gente mais também tem medicamento, a gente tem também muitos livros, muitos artigos, é um tema muito estudado. Eu gosto muito de um site que chama tdh.org.br. Né? Lá tem as cartilhas da ABDA. Sim. E é gratuito, você pode imprimir. Tem lá uma para a escola, que fala do papel da escola em relação ao diagnóstico, o papel da escola em relação ao tratamento, fala dos critérios diagnósticos, fala das medidas facilitadoras que a gente pode usar para a criança se comportar na escola, né? São técnicas comportamentais. Tem lá uma cartilha que é para pais e professores também, que pode muito orientar, são perguntas e respostas simples sobre os sintomas, sobre como que é o comportamento da criança, o que destoa, né? Lá também fala de tratamento, fala o protocolo de tratamento, que primeira linha de medicamentos são com psicoestimulantes. Sim. Fala do de segunda linha que chegou recentemente no Brasil, que é a atomoxetina. E fala dos ansiolíticos com função estimulante. Então, assim, os pais perdidos podem ir lá no site, que vai estar lá bastante orientação. tdh.org.br. Perfeito. Muito bem. Doutora Sheila, nós estamos falando sobre o TDAH, mas sabemos que há muitos outros tipos de dificuldade de aprendizado, não é verdade? E comportamento. Você poderia citar alguns outros que você encontra com mais frequência no consultório? A gente lida realmente com muitos diagnósticos, né? Às vezes a criança tem um TDAH, mas tem um outro transtorno de base, por exemplo, transtorno do espectro autista, que é também um diagnóstico que tem crescido muito, né, mundialmente. Os transtornos do aprendizado, então, assim, transtorno do aprendizado para cálculos em matemática, né, que é a descalculia. Sim. Transtorno da leitura e da escrita, né, aquela criança que desde o início do processo de alfabetização dá sinais de que não está acompanhando, né, confunde muitos fonemas, e depois que ela consegue aprender os fonemas, ela tem muita dificuldade em ler e compreender aquilo que ela está lendo. O diagnóstico é fechado só aos 9 anos, é um diagnóstico dado por fono, onde com os testes diagnósticos, né, aplicados direitinho, a gente consegue perceber que a criança lê, mas ela não entende aquilo que ela lê. Aí é quando fecha a dislexia. Então, tem os transtornos específicos de disgrafia, desortografia, né? Tem muitos outros transtornos específicos de linguagem, que também podem atrapalhar o aprendizado. E fora, assim, as síndromes genéticas, atrasos no desenvolvimento da comunicação, atraso motor. A gente atende todos esses tudo que destoa em relação ao desenvolvimento infantil, né? A gente consegue direcionar, investigar, né? A gente tem muitos transtornos para investigar. Perfeito. Essa outra pergunta, você já até comentou um pouco sobre esse assunto, mas eu gostaria para nós reforçarmos um pouco mais, que diz o seguinte, olha, muitos pais, às vezes, ficam em dúvida
de quando é algo próprio da fase de desenvolvimento da criança e quando é realmente necessário buscar ajuda médica. É sobre isso aí que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Hoje em dia, eu tenho visto, né, eu acho que é por conta, tem crescido muito o número de diagnóstico e acaba que também cresceu muito o tratamento, né? A gente tem tido nas cidades, de uma forma geral, mais especialistas na área de neurologia, ou neurologia infantil. Então, assim, cresceu realmente o diagnóstico. Sim. E acaba que as escolas estão vendo quanto o tratamento modifica, né? Modifica o comportamento e a criança melhora. A gente reduz prejuízos, né, com o tratamento. Então, a escola é a primeira a notificar, é o que eu mais vejo. Assim. Claro que sempre, né, a gente também atende aquelas mães atentas em relação ao desenvolvimento, preocupadas, e qualquer sinal ela já fica assim de olho, mas as escolas, elas têm nos direcionado bastante. Então, é o que eu falo, a escola compara com um grupo, né? Então, quando destoa, a gente percebe. E, assim, qualquer dúvida, né? Se a gente está com dúvida, às vezes nosso filho tem um problema, um atraso de linguagem, só porque ele não é muito estimulado, porque ele consegue ter uma linguagem não verbal boa, todo mundo entende o que ele quer e todo mundo dá na mão. Às vezes isso atrasa o desenvolvimento da linguagem, mas está na dúvida, merece uma investigação. Às vezes com fono, às vezes com psicólogo, né? Perfeito. A gente não pode ficar com aquela dúvida e não procurar. Porque a gente pode estar... Às vezes a criança está atrasada na fala porque tem uma acuidade auditiva reduzida, que tem tratamento, era para usar o aparelho, ela ia ouvir melhor, ia desenvolver melhor a linguagem. Então, assim, existe uma coisa que eu gosto de citar também, lá no cartão de vacina, existe uma tabelinha dos marcos do desenvolvimento. Sim. Que desde que a criança nasce, se eu não me engano, até os 5 anos. Tem lá uma tabelinha que vai fazendo perguntas e a mãe pode ir dando um tique ali do que a criança está fazendo, de acordo com a idade. Atrasou é um sinal. Sim. Que a gente tem que... Não, peraí, atrasou, isso tem que ser pontuado com o pediatra. Acende assim, olha, um sinal, uma luz ali, e os pais têm que ficar atentos. Conversa com o pediatra, olha aqui, eu percebi que isso aqui está atrasado. Né? Então, assim, sim, isso é uma forma de triar, né, o desenvolvimento infantil. Geralmente os pediatras também ficam de olho no desenvolvimento infantil, mas isso é uma forma da mãe, às vezes sem compreender muito, às vezes uma mãe de primeira viagem que não consegue comparar com os outros, perfeito, ela pode seguir isso e na dúvida, olha, eu estou na dúvida, eu acho que meu filho devia estar falando mais, a quem que eu procuro? Pode procurar uma fono, pode procurar o neurologista, pode procurar o pediatra, o que a gente não pode é ficar com a dúvida e não fazer nada. Perfeito. Doutora, sobre os mitos, quais são os principais mitos e equívocos que as pessoas têm sobre o TDAH e outros transtornos também de comportamento, não é? Eu tenho registrado aqui alguns, olha. Isso é só falta de disciplina? É um mito, né? Vai passar sozinho? Você vai falar sobre isso. Remédio causa dependência? Enfim, o que você pode acrescentar sobre isso aí? Principais mitos, a primeira coisa que assim as famílias têm medo é se o remédio vai causar dependência. Sim. Né? E a gente sabe que os de primeira linha são os psicoestimulantes. Então, assim, eles não causam dependência, muito pelo contrário. A gente só usa, inclusive, muito frequentemente a gente passa dias de escola. Então, final de semana, férias, feriado, a gente suspende a medicação sem problema nenhum. Né? Depende muito de que prejuízo que a criança tem. É só na atenção? Não, eu preciso medicar para o comportamento também, senão a criança que eu não consigo levar na igreja, porque não fica quieto, a gente medica até final de semana. Mas são medicamentos que, quando bem acompanhados com o neurologista infantil, orientando quais são os efeitos colaterais, o que a gente espera daquele medicamento, a gente consegue usar em crianças a partir de 6 anos de idade. Então, assim, não causa dependência. Assim, muito pelo contrário, o que eu fico com medo, às vezes, é da gente não tratar um comportamento impulsivo, um comportamento muito agitado, e aquela criança passar a vida com muitos prejuízos sociais. A gente sabe muito bem que a criança que ela é rejeitada na escola, a criança que em casa também ninguém está conseguindo lidar com ela acaba se vinculando com outras pessoas iguais,
né? Então existe o risco de abuso de álcool, abuso de drogas, evasão escolar. Então, se a gente for ler sobre o TDAH, é muito mais arriscado não tratar do que a gente tratar. E em relação ao medicamento, essa é a importância, né, doutora Sheila, de você procurar um médico para aquele... E sim, controlar os sintomas, né? E não a pessoa se automedicar, não é verdade? Aí sim você estaria... São medicamentos assim, que são muito bem... bem tolerados, mas são remédios, a gente precisa de entender os efeitos colaterais, o que se espera, para a família ficar de olho também, né, de como a gente vai lidar, titular essa dose, então realmente precisa de um acompanhamento. Sim, doutora Sheila, não basta só os pais levarem os seus filhos, né, num profissional, num médico para serem tratados, mas também deve haver uma parceria, não é, com a família e também com a escola, não é verdade? O que você pode também acrescentar sobre isso? A escola, ela cada vez mais está geral com as outras crianças, com as regras e como que é a atenção. Então, assim, a visão da escola é muito importante e a família precisa aprender a lidar com o comportamento, né? Quanto mais informação, mais fácil vai ser, mais leve vai ser para aquela família lidar com aquele comportamento. Eu costumo falar assim, vem, né, às vezes as mães reclamando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O que a senhora faz? Eu faço isso, eu brigo, né? Tá dando certo? Não. Tá todo mundo nervoso lá em casa, não dá certo. Falei assim, então vamos pro plano B. Vamos mudar a técnica. Então, quando a gente muda a técnica, aquela criança melhora. A gente precisa de orientação, essa família precisa de ajuda. Perfeito. Dentro dessa mesma visão aí, olha, como a fé e o ambiente da igreja podem ajudar no cuidado e no apoio a famílias, não é, que passam por esses desafios todos? Sem Deus a gente não faz nada, né, Vicente? Eu acho que assim, a gente precisa realmente, quando a paciência faltar, então principalmente a gente assim, tem que pedir ajuda. Eu acho que a oração move, né? É a oração que nos dá força, é a oração que faz com que a gente tenha sabedoria para buscar a ajuda certa, para entender assim, o que meu filho precisa de ajuda, né? Então assim, sim, a igreja, a fé tem fundamento, mas a gente também não pode ficar parado, né? Não é só... eu tive uma experiência na minha família, eu tinha um tio que é muito religioso. Naquela época, né, meu primo tem 40 anos, não, isso. Meu primo é quase a minha idade, um pouquinho mais novo que eu. E quando ele começou a ter muitos problemas escolares, meu tio pegou, e até assim, uma igreja muito rígida, né? Não dá Ritalina, não, vamos só orar. E acabou que, assim, ele acabou se envolvendo com drogas, acabou sendo preso sem necessidade nenhuma, sem necessidade de se envolver com a criminalidade, já que meu tio tinha uma condição boa de sustentá-lo, né? Eles não passavam nenhuma necessidade e ele acabou tendo a pior consequência, né? Que eu falo que fora a morte, a pior consequência de uma pessoa é perder a liberdade. Então, assim, por falta de tratamento, né? Então, a gente precisa de entender que, assim, sim, Deus vai nos ajudar, Ele vai nos dar sabedoria a quem procurar, mas a gente não pode também negligenciar o tratamento, né? Esse meu primo, graças a Deus, ele saiu da prisão, ele constituiu família, e ele tinha uma família que também deu oportunidade para ele. Hoje ele faz o tratamento do TDAH, tá uma outra pessoa, mas viveu, né, o fundo do poço na falta de tratamento. Então a gente fica muito preocupado com essas questões. Você disse muito bem, quando nós buscamos, né, em Deus sabedoria, com toda certeza Ele vai nos orientar a buscar na hora certa, né, profissionais certos para cuidar dos nossos filhos. Às vezes Deus precisa nos
nos encher de paciência, que realmente Também. lidar com aquela criança que tem dificuldade de entender regra e limite, Sim. que a gente dá uma orientação e não segue, entendeu? Faz diferente do que a gente orientou, faz diferente do que a gente ensina. Às vezes, realmente é muito difícil ter paciência, mas só Deus. Verdade, isso mesmo. Doutora Sheila, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, não é? Para encerrarmos, eu gostaria que você, que palavra de orientação ou esperança você deixaria para os pais e cuidadores que nos ouvem e que enfrentam dificuldades com seus filhos? O que eu posso dizer é que, assim, as coisas têm mudado, né? As escolas estão mais orientadas, a gente está tendo mais profissionais atendendo essas crianças, diagnosticando. A gente tem que ir, né, numa consulta com o coração aberto, né, disposto a ouvir, tratar, né, ouvir as orientações. Não precisa só fazer o que a gente está pedindo, mas podem buscar informação. Quanto mais informação, livros, sites, artigos, né, melhor vai ser a condução dessa criança. Mas o que eu diria é que 80% das crianças melhoram com o tratamento, né? Que também é um tratamento comportamental, né? Não adianta a gente achar que só remédio vai resolver, mas 80% é um número muito grande, então a gente tem ajudado, né, o curso, né, de muitas crianças que estavam aí, às vezes, excluídas, né, em relação às outras crianças, que estavam rotuladas na escola, e a gente consegue melhorar a qualidade de vida delas, né? Porque, assim, eu costumo falar que sem tratamento, antigamente não tinha, né? Não tinha diagnóstico. Se a gente for ler sobre TDAH, a gente vai lembrar de um tio, de um avô, de um pai, de um primo, que apanhava muito, que brigava na rua todo dia. E, assim, vingaram. Estamos aí. Ou seja, os problemas já existiam, não é verdade? Já existiam e, assim, muitos melhoram, né, até sem tratamento, mas sofreram muito na infância e na adolescência, né? E alguns continuam com sintomas, né? É o que a gente leu ali de 50% dos adultos são adultos com TDAH também. Então, é importante a gente dizer isso porque o tratamento, né, melhora a qualidade de vida. Essa criança que antigamente era aquela criança que apanhava todo dia dos pais, que era expulso de escola, a gente pode mudar o curso, né, dessa história com o tratamento. Perfeito. Muito bem. Doutora Sheila, como eu disse, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Você fique à vontade, caso queira deixar algum contato profissional, viu? Obrigada. Eu atendo no ambulatório de saúde mental, lá na UNIG, né, no ambulatório, a gente chama de Antigo Cresce, né, que é uma instituição de Itaperuna que é multidisciplinar, tem vários profissionais atendendo, né, eu sou professora da UNIG do 5º período e também atendo no consultório particular, mas assim, temos excelentes profissionais em Itaperuna e na região que podem ajudar essas crianças, né, e o que eu diria é para a gente, assim, na dúvida, buscar o acompanhamento, buscar a investigação, que vale a pena. Perfeito. Doutora Sheila Magalhães, muitíssimo obrigado. Obrigada. Pela sua vinda aqui ao nosso programa, viu, desse sábado, dessa conversa tão importante, tão enriquecedora, não é? Tão atual. Eu que agradeço o convite, né? Fico muito satisfeita em poder orientar as famílias, né? Ajudar mais crianças e ajudar a minha igreja. Muito bem. Posso deixar um convite aqui no ar para uma parte 2 dessa nossa conversa, quem sabe? Claro. Futuramente? Podemos até fazer um outro tema, Sim, né? verdade. Claro. Né? Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe ricamente a sua vida como médica. Não é? Cuidar de pessoas não é fácil, não é? E você tem feito isso com muita dedicação, nós sabemos. Que Deus continue abençoando também sua vida, sua família, sua esposa, suas filhas, não é? Obrigada. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu? Amém. Muito bem. No programa de hoje, nós aprendemos nessa nossa conversa que cada criança é única e que com amor
com um apoio profissional adequado no tempo certo, é possível lidar com os desafios do aprendizado e do comportamento. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Receba o nosso abraço e fica o convite para que você esteja conosco no próximo Pode Crer da Primeira Igreja Batista em Itaperuna, sempre há 98 anos, de coração aberto para você.